Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter. Correr o risco, apostar no sonho de amor. O resto é sorte e azar. Eu já era fã do Cazuza, mas eu não tinha um aprofundamento da obra dele, porque eu sempre fui um adolescente muito alienado, muito fora da poesia, do que fosse profundo. E depois de um tempo, com 26, 27, é que eu comecei a escutar melhor a obra do Cazuza. E eu dou graças a Deus que tenha sido nessa época, porque aí eu comecei a entender realmente, eu tinha cacife para entender o que esse grande poeta queria dizer. No dia que eu fui para a audição, eu fiquei abismado, porque tinham 1000 Cazuzas na minha volta. As pessoas com bandana, óculos, calça, cabelo encaracolado, e eu lá com minha camiseta, olhando para o que eu estou fazendo aqui. E eu tentei jogar na atitude do Cazuza. Como eu não tinha nada, não tinha arma nenhuma para ganhar esse papel, a única coisa que eu podia fazer era jogar na atitude dele, no espírito que era o Cazuza, que eu acho que é o que define o Cazuza. Ele era um estado de espírito. Então eu falei, vambora, porque o máximo que pode acontecer é dar errado. Né? E eu tentei com garra. Quando eu peguei o papel, eu me preparei da seguinte forma. Eu primeiro bati muito papo com a Lucinha, eu assisti muito vídeo no YouTube, eu assisti o show de 85 do Rock in Rio inteiro, eu li os 2 livros da Lucinha e fui ver também como é que era esse universo dos anos 80, da galera da música e tudo mais. E caí dentro da questão da voz, da questão da onde existe a voz, o timbre do Cazuza, que foi a parte mais complicada. Trejeito, voz, a língua presa, né? E consegui deixar isso natural, de alguma forma. O processo do Cazuza foi muito doido. Foi muito legal, mas muito rápido. E dessa vez com um desafio muito grande na mão, porque era fazer uma história que, assim, enfim, toda a história tem que ser feita com verdade, mas dessa vez é uma história que realmente aconteceu, assim, com pessoas que ainda estão por aqui. Mesmo hoje na plateia tínhamos a mãe do Cazuza, o próprio Serginho, que é o personagem que eu interpreto na peça. Então é todo um compromisso de entender essa época, de entender essas pessoas, de ver como é que era a coisa, de passar tudo com uma fidelidade dos fatos, da história. Então foi muito legal, foi um puta desafio. Quando eu fiquei sabendo que eu faria o Serginho, deu um primeiro medo, assim, eu sabia que tinha pessoas no elenco que conheciam ele. Fui atrás do contato dele para tentar falar com ele, ouvir as histórias da boca dele, mas dá um medo de você ser falso, da pessoa vir um dia assistir e falar, mas não foi nada assim, não era assim como eu era, não era assim que eu fiz as coisas. Ao mesmo tempo, quando a gente se encontrou, foi muito legal, porque a gente conversou sobre várias coisas. Você vê o ponto de vista dele da história, de como as coisas aconteceram, de como ele mesmo lida com essa coisa de ficarem revivendo uma história que já aconteceu. Então, acho que o grande desafio era um pouco esse, era pegar um pouco dessa realidade e conseguir colocar numa peça. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo, onde quer chegar. Fazer o Frejá, cara, ele é um ícone do rock brasileiro e as músicas dele são incríveis, todo mundo conhece zilhões de músicas do Barão, dele, e o cara tá aí, né? Pô, o cara tá aí pra criticar o trabalho, isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente por causa da voz dele, uma voz que o Brasil inteiro conhece, a voz do Frejá. Então, trabalhar esse ídolo aí do rock brasileiro é uma honra e é muito difícil também. Compor assim, o personagem Frejá foi, primeiro, uma pesquisa muito de vídeo, ver os shows dele, como ele se comportava no palco, como ele conversava com o Cazuza, como ele falava sobre o Cazuza, o jeito tímido dele ser. E primeiro foi muito no vídeo, achei muito vídeo para ver a respiração dele, como ele fala, articula as palavras e tal. Um carioca Zona Sul que tem que encarnar um sotaque carioca no palco. Então é bem complicado, assim, né? Uma coisa totalmente antinatural para mim, que é o físico dele e mim, assim, é muito diferente. E já vou encontrar com ele, aí vou trocar umas ideias assim, incríveis, saber de coisas, de verdades e mentiras que contam por aí. Eu conheci Bebel no ano passado, a gente se encontrou no Baixo Leblon por acaso, assim, eu estava jantando depois da peça que eu fazia,
E por causa de amigos em comum, a Bebel acabou sentando na mesma mesa que eu. A gente conversou, passamos a noite inteira juntos. E eu não fazia ideia de que eu ia fazer Cazuza, assim. Eu tava fazendo o Rock in Rio musical, era outra coisa. Eu fiz o teste esse ano. E era teste pro personagem da Bebel. Eu fiquei muito empolgada, assim, porque eu já tinha conhecido. Então, fazer uma pessoa que tá viva é uma coisa muito engraçada, né? A pessoa tá aí. Então, você cria um personagem, mas esse personagem existe. É engraçado, é esquisito. Eu acho que o mais desafiador para todas as pessoas que estão representando pessoas que existem, que estão vivas ou que até já morreram, é a comparação, sabe? É a questão de que vai ter sempre um dizendo assim, ah, não, mas não tá muito parecido, não. Então a dela mesma vir assistir e falar, não, mas isso aí eu não falo, ou eu não faço desse jeito. Mas também tem o outro lado de ela vir assistir uma hora e falar assim, olha que legal, aquilo ali eu falava, eu era daquele jeito. Então, eu acho que o grande desafio é você não fazer uma imitação da pessoa, sabe? Porque ninguém quer fazer uma caricatura. Eu acho que tanto eu quanto o Emílio, que faz o Cazuza, quanto o Thiago, que faz o Frejá, a gente tentou buscar aspectos dessas pessoas e transformar da nossa maneira, colocar a nossa cara, para que não virasse puramente uma imitação, porque essa nunca foi a proposta do musical. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Cazuza pro Dia Nascer Feliz, o musical aqui no Net Rio, em Copacabana, Rio de Janeiro. Você não pode perder a história do Cazuza, o grande poeta do Brasil. Vem aqui assistir a gente. Um beijo. Raspa de resto, Luiz